Resposta à criminalidade. Polícia Militar faz mega operação na região, apontada como a mais violenta do estado. Retomada. Ministro apresenta em Taubaté projeto de renovação da frota nacional para a indústria automotiva tirar o pé do freio e acelerar. É lógico que colocando esse programa em pé, e nós queremos fazê-lo e estamos evitando todos os esforços para fazê-lo ainda este ano, vai impactar, não tenha dúvida, a região com certeza. Queda de braço. Motoristas do Uber denunciam agressão em Taubaté. O taxista socou no vidro do meu carro ali, me ameaçando ali, né? Eu tive que fugir do local. Serviço ainda não foi regulamentado e taxistas cobram fiscalização. A gente está cobrando do Departamento de Trânsito e cobrando da Polícia Militar, que eles podem usar o artigo 47 do Código Penal, que é o exercício ilegal da profissão. Fim da paralisação. Após protesto de motoristas, salários atrasados são pagos e transporte adaptado volta a circular em São José dos Campos. Aprender brincando. Feira de Ciências em Shopping promove o saber mesmo nas férias escolares. É sexta-feira, dia de agenda cultural com as atrações para o seu final de semana. Sejam bem-vindos, o Band Cidade já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Boa noite para você. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços esteve hoje em Taubaté. Marcos Pereira participou da reunião do Codivap, o consórcio que reúne os prefeitos do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. No encontro, o ministro apresentou o projeto que pretende renovar a frota de veículos do país, iniciativa que deve reaquecer o mercado de trabalho da região, que tem forte presença da indústria automotiva. No encontro com os prefeitos da região, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse que os sinais mais significativos na recuperação da economia serão percebidos a partir do segundo semestre. E os dois maiores municípios da região foram os que mais sofreram as consequências da crise. Juntos, perderam mais de 8 mil postos de trabalho em 2016, segundo dados do CAGED. A indústria só pode produzir se houver o consumo. O varejo só pode vender se o consumidor tiver disposição. Se nós melhorarmos o ambiente de negócio para os investidores, isto é, para o setor produtivo, então nós vamos poder gerar empregos. Isso é uma consequência da retomada do crescimento. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, mais de 600 funcionários da Volks de Taubaté aderiram ao plano de demissão voluntária para adequar a produção à queda de mercado. Para o prefeito da cidade, o governo federal precisa criar soluções urgentes para a retomada da economia. O governo federal precisa aprovar a reforma da Previdência, aprovar a reforma trabalhista e fazer uma reforma tributária importante no país. E assim ajudar os municípios com mais recurso financeiro a enfrentar essa grave crise. Na reunião do Codivap, o ministro explicou o programa do governo federal que pretende renovar a frota brasileira de carros de passeio, ônibus e caminhões. O objetivo é retomar a produção automobilística do país. Não é só as montadoras. Começa pelas montadoras, mas isso envolve também as concessionárias de veículos, isso envolve a área de financiamento de veículos, isso envolve a área de seguros. É lógico que colocando esse programa em pé, e nós queremos fazê-lo e estamos evitando todos os esforços para fazê-lo ainda este ano, vai impactar, não tenha dúvida, a região com certeza. O prefeito de Guaratinguetá cobrou apoio financeiro do governo federal para os municípios da região melhorarem a infraestrutura logística, a fim de atrair novas indústrias. Eu pedi, inclusive, para a nossa região um porto seco, um terminal intermodal, que existe a possibilidade de colocar, mas precisa da autorização do governo federal. Então nós precisamos realmente de uma ação efetiva do governo. Os efeitos da política no exterior com a rigidez do presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, para o mercado externo, devem contribuir para a economia brasileira, segundo o ministro. Marcos Pereira acredita que com esse novo cenário, o Brasil deve fechar novas parcerias com investidores internacionais. E a região tem potencial para receber parte desses investimentos. Nós estamos encarando esse aumento do protecionismo protagonizado especialmente nos Estados Unidos pelo presidente americano como uma oportunidade do Brasil, mas não só do Brasil, como do Mercosul, fazer alianças, celebrar alianças com outros países. Então, se por um lado os Estados Unidos se fecha,
Quero crer, até agora não há sinais de que está se fechando para o Brasil, mas se fecha para outros países. Isso gera oportunidade para que nós possamos ampliar o diálogo com esses outros países. O deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, defende a diminuição da burocracia para o Brasil voltar a crescer. Ninguém aguenta mais, além de pagar muito imposto, gastar dinheiro com burocracia, né? As empresas hoje estão sufocadas, então o governo precisa fazer a reforma tributária, fazer uma modernização trabalhista e simplificar a vida das pessoas, para as empresas possam gastar dinheiro com seus trabalhadores, gastar com seus produtos, mas não ter que gastar dinheiro com burocracia, com papelada. E na pauta do encontro também estava prevista a escolha do novo presidente do CODIVAP. Isaías Santana, do PSDB, prefeito de Jacareí, era o candidato único. Mas a prefeita de Piquete, Teca Gouveia, do PSB, apresentou chapa de última hora e a eleição foi adiada para o dia 10 de março. Até lá, quem responde pelo consórcio é o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB, por ter presidido a reunião de hoje. Olha, o trânsito no centro de Taubaté ficou bastante complicado hoje à tarde por cerca de 1 hora. Um ônibus do transporte público apresentou uma falha mecânica e acabou interditando a Avenida 9 de Julho, uma das mais movimentadas da cidade. Segundo a prefeitura, o problema foi no freio do veículo. Um mecânico foi chamado para fazer o reparo. Agentes de trânsito desviaram o tráfego em toda a extensão da avenida. Houve congestionamento e também lentidão. Nós procuramos a ABC Transportes, que informou que o veículo ainda está na garantia e será enviado ao fabricante para que esclareça o que aconteceu. A queda de braço entre o serviço Uber e taxistas continua em Taubaté. Motoristas do aplicativo afirmam que já foram até agredidos. Enquanto isso, o transporte de passageiros com carros particulares, que é o sistema do Uber, continua sem regulamentação aqui na cidade de Taubaté. E a prefeitura é cobrada por mais fiscalização. O Uber hoje eu utilizo praticamente todos os dias, né? Eu economizo bastante. Uma corrida que eu faria de táxi, por exemplo, que eu pagaria R$25, R$26, hoje eu pago com Uber R$7, R$8 na mesma corrida. E é muito mais conforto, o atendimento é incrível. Os passageiros aprovam, mas a concorrência não. Emboscada e ameaças. As vítimas são os motoristas do Uber, que relatam os casos sofridos neste mês. Registraram boletins de ocorrência e acusam os taxistas pelas agressões. Perguntou se eu era Uber. Eu abri o vidro e falei, sou. Por quê? Aí ele começou a me agredir, falar palavras de baixo calão, agrediu muito forte, começou a falar que eu estou estragando a vida dele, que eu estou tirando o leite dos filhos dele. E começou a bater no carro. O taxista socou o vidro do meu carro ali, me ameaçando ali, né? Eu tive que fugir do local. Mais pra frente eu encontrei uma viatura, daí eles me pediram, pra fazer o boletim de ocorrência. Atendeu o chamado, nós chegando lá, 4 taxistas vieram pra cima de mim, colocaram o carro na minha frente, daqui você não sai, começaram a bater na lataria do meu carro. Eu consegui me evadir, eu acelerei, ia bater no carro deles, tiraram o carro da frente, eu consegui me evadir. Sofrendo muito com isso tudo, com essa apreensão dos taxistas. O problema é justamente esse, o serviço não foi regulamentado na cidade e os motoristas do Uber cobram da Câmara um projeto de lei que seja aprovado e que legalize o trabalho deles aqui em Taubaté. Enquanto isso, permanece o impasse e o desentendimento com os taxistas, categoria que inclusive agora vai cobrar fiscalização da Prefeitura. Os taxistas já encaminharam para a Prefeitura um documento que repudia a ação de Uber na cidade e cobram fiscalização. O principal argumento é que o serviço fere a Constituição. A gente está cobrando do Departamento de Trânsito e cobrando da Polícia Militar, que eles podem usar o artigo 47 do Código Penal, que é o exercício ilegal da profissão, porque é um transporte clandestino no município. No momento que ela não foi legalizada, ela é clandestina no município. Sobre as agressões aos motoristas do Uber, o presidente do sindicato afirma que repudia as atitudes e desconhece os casos. Ele reforça que os taxistas protestam contra a perda de passageiros. Eu não tenho conhecimento, eu não acho correto. O que eu acho correto é o seguinte, é a fiscalização fiscalizar
e acabar com esse transporte aqui dentro. Em entrevista ao Band Cidade, o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB, disse que não há previsão para legalizar o serviço de Uber na cidade. Por outro lado, ele reforça que há planos para a fiscalização da ação do Uber no município. É injusto criar um serviço diferenciado em comparação a um serviço que é o de táxi de Taubaté, que paga todos os impostos e se ajusta a um sistema de legislação municipal de mais de 30 anos. Segundo um grupo informal de motoristas de Uber, cerca de 40 condutores atuam em Taubaté. Eu espero que os meus colegas resolvam de uma maneira pacífica assim também. Nada de agressão, nada de confronto. É isso aí, nada de agressão, né? Isso é inadmissível. Olha, segundo a prefeitura, o motorista do aplicativo Uber que for flagrado em Taubaté será multado em quase R$3 mil e vai ter o carro apreendido. Tem até um ditado, né, Giana? Apelou, perdeu a razão, né? Não é verdade? Não então, pode. Tem que resolver isso de uma forma coerente e sem nenhum tipo de agressão, tanto para o lado do Uber quanto para o lado dos taxistas. Um homem de 33 anos foi morto a facadas ontem à noite no residencial Ecovale, em Cruzeiro. De acordo com a PM, a vítima havia agredido a companheira e o filho dela, de 17 anos, atacou o agressor. O homem morreu ao dar entrada no hospital e o adolescente fugiu. A seguir, a prefeitura paga salários atrasados. Na verdade, a empresa terceirizada paga salários atrasados do transporte adaptado e o serviço volta, então, a ser oferecido em São José dos Campos. E ainda também no próximo bloco, resposta à criminalidade. A Polícia Militar faz uma mega operação em cidades da região. A gente volta já já, horário de verão, pontualmente 7 da noite.